Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Sou a Luciana Bosa. Este é o capítulo 16 do livro Manso e Humilde, de Danny Ortland. Curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos capítulos e para apoiar o nosso projeto. Obrigada. Capítulo 16. Senhor, Senhor. Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se. Êxodo 34, 6. Quem é Deus? Se fôssemos escolher apenas uma passagem do Antigo Testamento para responder a essa questão, seria difícil evitar Êxodo 34. Deus está se revelando a Moisés, fazendo com que sua glória passe por ele, depois de colocá-lo na fenda da rocha. Êxodo 33, 22. Nesse momento crítico, lemos: O Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e de fidelidade, que usa de bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma considera inocente quem é culpado, que castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Tirando a própria encarnação, talvez esse seja o ponto alto da revelação divina em toda a Bíblia. Uma forma objetiva de demonstrar isso é como esse texto é utilizado no decorrer do Antigo Testamento. Vez após outra, os profetas posteriores a Moisés recorrem a esses 2 versículos de Êxodo para afirmar quem Deus é. Uma dessas ocorrências está no contexto imediato do versículo que consideramos há pouco, Lamentações 3:33. No versículo anterior da passagem, Deus é descrito como tendo compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia. Lamentações 3:32. E o autor usa diversas das principais palavras em hebraico por trás da revelação de Êxodo 34, 6 e 7. Muitos outros textos também ecoam Êxodo 34, incluindo Números 14, 18, Neemias 9, 17, 13, 22, Salmos 5, 8, 69, 14, 86, 5 e 15, 103, 8, 145, 8, Isaías 63, 7, Joel 2, 13, Jonas 4, 2 e Naum 1, 3. Êxodo 34, do 6 ao 7, não é uma descrição pontual, um comentário periférico e passageiro. Neste texto, ascendemos ao próprio centro de quem Deus é. Walter Brueggemann, estudioso do Antigo Testamento, dá um lugar especial a este texto em sua Teologia do Antigo Testamento, chamando-o de uma caracterização estilizada, extremamente importante e bem intencional de Yahvé. Uma formulação tão estudada que pode ser considerada uma espécie de declaração normativa clássica a que Israel regularmente retornaria, merecendo o rótulo de credo. Qual seria então o credo de Israel sobre quem Deus é? Não é o que esperávamos. O que você pensa quando ouve a expressão a glória de Deus? Você imagina o tamanho imenso do universo? Uma voz trovejante e assustadora que vem das nuvens? Em Êxodo 33, Moisés pede a Deus: Rogo-te que me mostres tua glória. 33, 18. Como Deus responde? Farei passar toda a minha bondade diante de ti. 33, 19. Bondade? A glória de Deus não tem a ver com sua grandeza? Bem, aparentemente não. Então, Deus continua a falar de como ele tem misericórdia e graça de quem ele quiser. 33, 19. Após, ele diz a Moisés que ele o posicionará na fenda da rocha e que, novamente, a sua glória passaria. 33, 22.
Quando o Senhor passa, novamente a sua glória é definida em 34, 6 e 7, como sendo uma questão de sua misericórdia e graça. Misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e de fidelidade, que usa de bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma considera inocente quem é culpado, que castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Quando falamos da glória de Deus, estamos falando de quem Deus é, do que Ele é, de seu resplendor singular, do que torna Deus bem Deus. E quando o próprio Deus define o que é a sua glória, Ele nos surpreende maravilhosamente. Os nossos instintos mais profundos esperam que Ele troveje, rodando o martelo, executando seus juízos. Esperamos que a inclinação de seu coração seja retribuir nossos desvios. Então, Êxodo 34 segura o nosso braço e nos faz parar. A inclinação do coração de Deus é a misericórdia. A sua glória é a sua bondade. A sua glória é a sua humildade. Pois grande é a glória do Senhor, embora o Senhor seja sublime, ele atenta para o humilde. Salmos 138, 5 e 6. Considere as palavras de Êxodo 34, 6 a 7. Misericordioso e compassivo. Essas são as primeiras palavras que saem da boca de Deus após proclamar o seu nome, o Senhor, ou Eu Sou. As primeiras palavras. As únicas duas palavras que Jesus utiliza para descrever o seu coração são manso e humilde. Mateus 11, 29. E as primeiras duas palavras que Deus utiliza para se descrever são misericordioso e compassivo. Deus não revela a sua glória como Senhor, Senhor, exigente e preciso, ou Senhor, Senhor, tolerante e conivente, ou Senhor, Senhor, desapontado e frustrado. A sua maior prioridade, seu mais profundo deleite e sua primeira reação, o seu coração, são misericórdia e compaixão. Ele gentilmente se acomoda ao nosso nível, em vez de nos atropelar com o dele. Tardio em irar-se. O termo hebraico diz literalmente de narinas longas. Imagine um touro raivoso, arrastando a pata na terra, respirando em alto som, com as narinas infladas. Isso seria narinas curtas, por assim dizer. Mas o Senhor tem narinas longas. Ele não tem o dedo no gatilho. É preciso uma provocação bem acumulada para suscitar a sua ira. Diferentemente de nós, que muitas vezes somos represas emocionais prestes a romper, Deus aguenta bastante. É por isso que o Antigo Testamento fala que Deus é provocado à ira pelo seu povo dezenas de vezes, especialmente em Deuteronômio, 1ª e 2ª Reis e Jeremias. Mas nem nenhuma vez sequer nos é dito Deus é provocado ao amor ou à misericórdia. A sua ira requer provocação. A sua misericórdia está engatilhada, prestes a transbordar. Nossa tendência é pensar: a ira divina está engatilhada, prestes a explodir. A misericórdia divina demora a vir. É exatamente o contrário. A misericórdia está prestes a explodir com um menor empurrãozinho. Para seres humanos caídos, como aprendemos no Novo Testamento, acontece o contrário. Precisamos ser provocados a amar uns aos outros, segundo Hebreus 10, 24. Yahvé não precisa de provocação para amar, somente para se irar. Nós não precisamos de provocações para nos irar, somente para amar. Novamente, a Bíblia é uma longa tentativa de desconstruir a nossa visão natural de quem Deus realmente é. Cheio de bondade e de fidelidade. Estes são termos pactuais. Há uma palavra hebraica por trás de bondade. É a palavra hesed,
que se refere ao compromisso especial de Deus com o povo a quem ele alegremente se vinculou numa aliança pactual inquebrável. A palavra fidelidade reforça esse ponto. Ele nunca vai jogar as mãos para o alto, frustrado, mesmo com todas as razões que seu povo lhe der para tanto. Ele se recusa a até mesmo cogitar a ideia de nos abandonar à nossa própria sorte, ou de afastar seu coração de nós, como fazemos com quem nos machuca. Portanto, ele não simplesmente passa por um compromisso pactual de mão aberta, mas transborda nele. O seu compromisso determinado por nós nunca seca, que usa de bondade com milhares. E isso poderia ser igualmente traduzido como que guarda a misericórdia por até 1000 gerações, como se afirma explicitamente em Deuteronômio 7:9. Saberás que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia por até 1000 gerações para com os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Isso não significa que a sua bondade acaba com a geração número 1001. É a maneira de Deus dizer: meu compromisso com vocês não tem data de validade. Vocês não conseguem se livrar da minha graça. Vocês não podem vencer a minha misericórdia. Vocês não podem fugir da minha bondade. O meu coração é de vocês. Que castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Esse fechamento, embora pareça difícil de engolir, é vital. E quando você para pensar, é ainda mais reconfortante. Sem isso, tudo que veio antes poderia ser entendido como mera leniência. Só que Deus não é um molenga. Ele é a única pessoa perfeitamente justa do universo. De Deus não se zomba. Colhemos o que semeamos. Gálatas 6:7. O pecado e a culpa se transmitem de geração em geração. Vemos isso ao nosso redor o tempo todo neste mundo. Porém, perceba o que Deus diz. O seu amor pactual desce até 1000 gerações, mas ele castiga pecados geracionais apenas até a 3ª ou 4ª gerações. Viu a diferença? Sim, os nossos pecados serão transmitidos para os nossos filhos e netos. Todavia, a bondade de Deus será transmitida de um modo que inexoravelmente engolirá todos os nossos pecados. As suas misericórdias viajam até 1000 gerações, superando em muito a 3ª ou 4ª gerações. Deus é assim, segundo a sua própria palavra, este é o seu coração. A assimetria de Êxodo 34, 6 e 7 nos impressiona. Misericórdia e amor ocupam a maior parte do espaço. A justiça retributiva é reconhecida, mas quase como um adendo. John Owen formulou bem ao comentar esta passagem. Quando Deus solenemente declarou plenamente a sua natureza pelo seu nome, para que conhecêssemos e temêssemos, ele o fez enumerando aquelas propriedades que poderiam nos convencer de sua compaixão e longanimidade, mencionando apenas no fim a sua severidade, como aquilo que somente será exercido contra aqueles que desprezaram sua compaixão. Nota de rodapé, exposição da Epístola aos Hebreus, John Owen. Fim da nota. Os puritanos entendiam que nesta revelação a Moisés, Deus está abrindo o fundo de seu coração. Na suprema revelação de Deus de todo o Antigo Testamento, o próprio Deus não sente a necessidade de equilibrar a comunicação da misericórdia com comunicações imediatas e proporcionais da sua ira. Pelo contrário, ele se descreve, nas palavras de Richard Sibbes, revestido de todos os seus doces atributos. Sibbes continua e diz: se quisermos conhecer o nome de Deus e ver como ele tem prazer e deleite de se revelar a nós, vamos conhecê-lo pelos nomes que aqui proclama, mostrando que a glória do Senhor no Evangelho brilha especialmente na sua misericórdia. O que vemos em Êxodo 34
e que Owen e Sibbes confirmam, ecoa pelo resto da Bíblia, como em Isaías 54, 7 a 8, onde o Senhor diz: Por um breve momento te deixei, mas te trarei de volta com grande compaixão. Escondi o meu rosto de ti por um instante, num impulso de indignação, mas me compadecerei de ti com amor eterno, diz o Senhor, o teu Redentor. A partir de certo ângulo, a vida cristã é a longa jornada de deixar para trás, ano após ano, as nossas suposições naturais de quem Deus é, substituindo-as lentamente pela insistência do próprio Deus de quem Ele é. Isso é difícil e leva tempo. Vários sermões e muitas aflições são necessárias para que creiamos que o coração de Deus é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se. A queda de Gênesis 3 não só nos trouxe condenação e exílio, ela também entrincheirou nas nossas mentes pensamentos obscuros sobre Deus, pensamentos que somente são cortados pela raiz após uma exposição prolongada ao Evangelho no decorrer de vários anos. Talvez a maior vitória de Satanás na sua vida hoje não seja o pecado em que você regularmente cai, mas os pensamentos obscuros sobre o coração de Deus, que fazem você buscar esse tipo de coisa e o deixam frio diante dele logo depois que acontece. Contudo, é claro, a prova final de quem Deus é não se encontra em Êxodo, mas em Mateus, Marcos, Lucas e João. Em Êxodo 33 e 34, Moisés não pode ver a face de Deus e viver, porque isso o fulminaria. Mas e se um dia os seres humanos vissem a face de Deus sem serem fulminados? Quando João fala que o Verbo se fez carne, ele diz: vimos a sua glória. Era o que Moisés tinha pedido, mas não recebeu. Cheio de graça e verdade. João 1,14. Ara, identificando Cristo como a plenitude das mesmas características de Deus em Êxodo 34,6. João não é o único evangelista que remete a Êxodo 33 e 34. Considere o seguinte: a revelação de Êxodo 34 vem após uma alimentação miraculosa, Êxodo 16, 1 a 36, e uma discussão do sábado, 31, 12 a 18. Envolve um líder representante de Deus falando com Deus numa montanha, 32, 1, 15, 19, 34, 2, 3, 29. E termina com o povo de Deus aterrorizado, depois pacificado e, por fim, se aproximando e conversando com o líder representante de Deus quando ele desce a montanha. 34, 30 e 31. Segue-se imediatamente a isso uma repetição do maravilhamento do povo quando o objeto de seu culto entra no meio do seu povo. 34, 9 e 10. Seguindo-se a isso, outro encontro entre o líder representante de Deus e Deus, resultando no brilho radiante no rosto do líder. 34, 29 a 33. Cada um desses detalhes se repete em Marcos 6, 45 a 52 e no seu contexto circundante quando Jesus anda sobre as águas. Nota de rodapé, isto é, alimentação miraculosa, Marcos 6, 30 a 44, discussão do sábado, 6, 2, líder representante de Deus conversando com Deus numa montanha, 6, 46, concluindo com o povo de Deus aterrorizado, depois pacificado, e por fim, se aproximando e conversando com o líder representante de Deus quando ele desce a montanha, 6, 49 a 50. Segue-se a essa passagem uma repetição do maravilhamento do povo quando Jesus está em seu meio, 6, 53, 56. Seguindo-se por outro encontro entre o líder representante de Deus e Deus, resultando no brilho radiante no rosto do líder, 9, 2 a 13. Fim da nota. E agora podemos entender por que Jesus pretendia passar adiante de seus discípulos, os quais lutavam com seus remos no mar da Galileia.
O texto diz que, e vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles andando sobre o mar, pela quarta vigília da noite, e queria passar adiante deles. Marcos 6,48. Por que ele queria passar adiante deles? A razão é que Jesus não queria simplesmente passar os seus discípulos, no mesmo sentido que um carro ultrapassa o outro no trânsito. O seu passar é bem mais significativo quando visto no seu pano de fundo veterotestamentário. O Senhor diz 4 vezes em Êxodo 33 e 34 que ele passaria adiante de Moisés, sendo que a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, usa a mesma palavra, parechomai, que Marcos. O Senhor passou diante de Moisés e revelou que a sua glória mais profunda é vista na sua misericórdia e graça. Jesus veio para fazer em carne e osso o que Deus fez em vento e voz no Antigo Testamento. Quando vemos o Senhor revelando o seu caráter mais genuíno a Moisés em Êxodo 34, estamos vendo a sombra que um dia cederá à realidade, Jesus Cristo nos Evangelhos. Vimos em 2D o que explodiria no nosso contínuo espaço-tempo em 3D séculos depois, no clímax de toda a história humana. Lemos sobre o que há no mais fundo do coração de Deus em Êxodo 34. Mas esse coração se mostra no carpinteiro Galileu, que atestou que este era o seu coração ao longo de toda a sua vida e então o provou quando foi para aquela cruz romana, descendo ao inferno do abandono divino em nosso lugar. Fim do capítulo.